Uma das mais tradicionais empresas aéreas do mundo fecha as portas. A direção da Panam anunciou hoje a suspensão de todos os voos e o fim da empresa. A companhia americana ficou sem condições de funcionar depois que a Delta Airlines retirou o investimento de 140 milhões de dólares que faria na empresa. O dia 4 de dezembro de 1991 marcou o fim do que foi um dia a maior empresa aérea do mundo. Um ícone, um sinônimo do que era viajar de avião. A história da Pan American World Airways, ou Panam, começa em 14 de março de 1927, criada por Henry Arnold e Carl Spaatz. Começou a operar de fato em 19 de outubro do mesmo ano, após se juntar com outras duas empresas, sendo uma delas do famoso empresário e aviador Juan Trippe. A rota em Key West, na Flórida, até Havana, em Cuba, foi realizada por um Fairchild FC-2, num voo transportando 114 quilos de carga dos Correios. Ao longo dos anos 30, a Panam expandiu suas operações para a América Central e do Sul usando hidroaviões, que garantiriam operações seguras sobre a costa leste das Américas. Assim, o termo Clipper, utilizado para denominar muitas embarcações marítimas à vela, viria também a batizar as aeronaves da Pan Am. Até o fim de suas operações, o termo foi um prefixo oficial dos nomes de todas as suas aeronaves, além de ser também o call sign da companhia em suas radiocomunicações. Com o início dos voos intercontinentais, a Pan Am teve que enfrentar a concorrência das glamorosas viagens em cruzeiros marítimos. Notando que o tempo mais curto de viagens não seria capaz de vencer sozinho tal concorrência, a companhia resolveu inovar mais uma vez. Assim, seus tripulantes passaram a adotar a indumentária típica das tripulações marítimas, em substituição a itens como as jaquetas de couro, gorros e óculos usuais aos aviadores da época. Essa tendência estabeleceu-se de tal forma que, até os dias atuais, os aviadores utilizam capes e berimbelas inspirados nos uniformes marítimos. O termo capitão, que designa a autoridade máxima a bordo de um navio, também designa até hoje os comandantes aeronáuticos, e foi adotado desta forma pela primeira vez pela Pan Am. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, a maioria das aeronaves da Pan Am foi requisitada aos serviços militares. Mesmo assim, a companhia protagonizou momentos memoráveis. Em janeiro de 1943, o presidente americano Franklin D. Roosevelt se tornou o primeiro presidente americano a voar para fora dos Estados Unidos, a bordo de uma de suas aeronaves. Nos anos 40, as aeronaves da Pan Am eram vistas por várias partes do mundo. Devido ao forte lobby, a empresa não enfrentava muita dificuldade em expandir as operações e, principalmente, manter o monopólio das rotas internacionais partindo dos Estados Unidos, o que lhe proporcionou um enorme impulso para sua melhor época entre os anos 50 e 70. A era do jato trouxe um crescimento extraordinário para a empresa. Com seus Boeing 707 e Douglas DC-8, ela dominava os céus ao redor do globo. Com aeronaves modernas, serviço impecável e tripulação de excelência, a Pan Am se tornou referência no mundo, inclusive nas telas do cinema, como na franquia Star Wars. Os 707 e DC-8 se tornaram máquinas de fazer dinheiro para a Pan Am, e a empresa investia em uma nova sede na Park Avenue, em Nova York. Inaugurado em 1963, o Pan Am Building tornou-se um marco no skyline da cidade. Entre o Pan Am Building e o terminal em Idlewild, a Pan Am oferecia serviços de helicópteros aos passageiros através da New York Airways, NYA, na qual a Pan Am tinha 45% das ações. Outro marco na história da companhia foi a entrada em serviço do gigante Boeing 747, aeronave desenvolvida a pedido do próprio Juan Trippe.
A companhia atingiu seu auge entre as décadas de 1960 e 1970. No ano de 1968, sua frota era composta por 150 aeronaves a jato, que voavam para 86 países em todos os continentes, com exceção da Antártida. A Pan Am, ainda em seu auge em 1971, tinha seus 707s, DC-8s e seus novos 747s levando pessoas ao redor do mundo. E com regulamentações ajudando a proteger suas rotas, o futuro parecia brilhante. Esses jatos antigos consumiam combustível como se não houvesse amanhã. Mas enquanto ele era barato, ninguém se importava muito. Isso parou bruscamente quando a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo impôs um embargo ao Ocidente por apoiar Israel na guerra do Yom Kippur. O petróleo saltou de $3 por barril para $12 por barril quase da noite para o dia. Para a Pan Am, isso significou que no ano seguinte, suas despesas anuais com combustível de aviação aumentaram em quase $200 milhões. Para compensar, os preços das passagens foram aumentados. No entanto, os turistas que estavam pagando muito mais por gasolina em casa se recusaram a pagar os preços mais altos das passagens e os aviões começaram a voar quase vazios. A crescente concorrência internacional reduziu ainda mais a quantidade de passageiros. Ainda na década de 70, em 27 de março de 1977, um de seus Boeing 747 se envolveu na maior tragédia da aviação comercial. Na ilha de Tenerife, devido a um desentendimento entre a torre e outro 747 da KLM, o comandante deu início à decolagem, enquanto o Pan Am ainda taxiava pela mesma pista. A visibilidade era baixa, e as duas aeronaves colidiram no solo, deixando 583 vítimas fatais. Quando Carter assinou a desregulamentação das companhias aéreas em 1978, isso ajudou a tornar as empresas mais flexíveis em relação às rotas que poderiam seguir. Até esse ponto, as únicas rotas domésticas que a Pan Am tinha eram Nova York para Miami, Los Angeles e São Francisco. Com as regulamentações de rotas removidas, os concorrentes puderam adicionar rotas internacionais com muito mais facilidade, muitas vezes dependendo do que poderiam negociar com os reguladores em outros países. A aquisição da National forneceu uma base decente para construir o lado doméstico das coisas, mas drenou muitas reservas de caixa e exigiu empréstimos para ser realizada. Em 1981, o famoso edifício da sede em Nova York foi vendido para a Metropolitan Insurance Company, o que proporcionou uma injeção de caixa muito necessária. Isso não foi suficiente e 4 anos depois, a Pan Am vendeu sua divisão do Pacífico para a United Airlines. Em 21 de dezembro de 1988, uma bomba terrorista explodiu no voo 103 da Pan Am, entre Frankfurt, Londres, Nova York e Detroit, pouco depois de partir de Londres. Com muito trabalho de detetive excelente, o caso criminal foi conduzido pelo FBI escocês e americano em conjunto. No entanto, o corte de custos significou que apenas o mínimo de segurança legal estava em vigor. Muito provavelmente, poderia e deveria ter sido feito mais para fazer uma triagem mais completa da bagagem. Isso abriu um processo das famílias que acabou custando à empresa $350 milhões. A Pan Am precisava novamente de dinheiro, e a United estava pronta para comprar muitas das rotas para a Europa. A Pan Am continuou a se desfazer de suas rotas e a lutar nos tribunais contra credores. A Delta Airlines entrou em cena em 1991, comprando o que a United não comprou no ano anterior. Eles também assumiram os slots de entrega para aviões Airbus novinhos em folha e concordaram em emprestar dinheiro adicional à Pan Am. Em 1º de dezembro de 1991, a Delta parou de financiar a Pan Am. A empresa que estava perdendo mais de $3 milhões por dia fez seu último voo, um 727 no voo 446, de Barbados para Miami, em 4 de dezembro de 1991. Embora tenha havido algumas tentativas de voltar a operar, nenhuma obteve êxito, e assim terminou a história da gigante Pan Am. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos desse fantástico mundo da aviação. Um grande abraço e até a próxima!